Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Carta da Terra, né? Um documento internacional que o Brasil também é signatário aí, que trata um pouquinho sobre as questões, né, ambientais, de sustentabilidade e pensando aí em condutas que possam ser executadas na nossa sociedade justamente para nós pensarmos um pouquinho sobre esse cuidado com a nossa casa comum, né? E para nós iniciarmos, então, nossa discussão, a gente começa pensando o que é essa Carta da Terra? Então, o que que a gente está chamando de Carta da Terra? Então, a Carta da Terra, ela é um documento internacional, como eu já falei para vocês, que apresenta um conjunto de princípios e valores que são ali fundamentais para o quê? Para a construção de uma sociedade global, né, sustentável no século XXI. Ela foi criada então por uma ampla consulta pública e uma consulta pública mundial, né, de todos os povos, e serve como um manifesto então, ético para a sustentabilidade. A Carta da Terra, então, foi escrita para criar uma relação harmoniosa entre o planeta e todos que nele habitam. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente pensar, né? Então, quem escreveu essa Carta da Terra, né? É um documento internacional, mas quem escreve? Por que escreve para quem escreve? Né? Então, a gente sabe que é sabido, né, dentro da Carta da Terra, que ela foi escrita por várias pessoas de diversos países. Quando eu digo de várias pessoas de diversos países, né, são todos os países são signatários, aí acabaram, aliás, todos os países foram alvo de consulta para a elaboração desse documento internacional lá pela Organização das Nações Unidas. Né? Então, ao longo dos anos. E por que ao longo dos anos? Porque ela demorou um tempo para que esse documento ele fosse redigido de fato. E também um documento colaborativo, porque, como nós vimos, várias pessoas de diversos países contribuíram ali, e principalmente quando nós falamos de ações mais práticas, nós temos ali 22 conselheiros de 18 países distintos que vão atuar nessa perspectiva, né, de pensar ações práticas para a Carta da Terra. Mas só para a gente entender um pouquinho, né, sobre ela, é importante a gente entender um pouquinho do histórico que ela tem, né? Então, de como que ela surge. Então, a ideia que gerou a Carta da Terra, ela começa no Brasil, né, durante o que a gente chamou de Eco 92 ou Rio 92, né, também como ficou conhecida, porque é uma conferência que ocorreu no Rio de Janeiro, e foi realizada pela ONU, né, Organização das Nações Unidas. E ela teve por um objetivo ali o quê? Debater o cenário ambiental global. Então, pensando de uma forma geral, né? Então, vários países vieram para a conferência, participaram. Então, nessa conferência, teve um cara chamado Maurice Strong, que ele era um canadense que atuou, né, na ONU, e ele foi o secretário-geral da ECO 92. E pela primeira vez ali numa conferência, né, durante a conferência, ele fez ali referência a uma. Ele queria fazer uma referência de algo que transcendesse, por exemplo, as discussões que nós tínhamos baseadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que isso? Porque, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trata especificamente dos direitos humanos. E ele queria pensar ali uma coisa que incluísse, para além disso, a todos os seres vivos dentro de um mesmo, né, do mesmo documento, dentro de uma mesma linha. Então, pensar de uma forma mais ampla, né, mais abrangente. Coisa, então, que incluísse todas as coisas vivas, né, vamos dizer assim. E foi assim que nasce, então, né, a primeira ideia da Carta da Terra. E essas ideias, elas fomentaram durante 3 anos para que ela realmente começasse ali a germinar, né? Começasse ali a nascer. E foi só lá em 95, então, ó, nós temos a Eco 92, que é em 1992, e só em 1995 é que foi nomeada, então, uma comissão que era internacional, ou seja, com diversos países, e a partir dessa, então, nomeação e também de uma supervisão, né, de pessoas desses países, que se iniciou o processo de consulta, então, de todos os povos da Terra, então, foi algo geral, e a partir de diversas reuniões, que inclusive aconteceram também no Brasil, né, para refletir sobre, então, a elaboração do documento orientador, que seria essa Carta da Terra. Então, assim, só lá no ano de 2000 é que surge a Carta da Terra em si, que levou então 5 anos, né, ali para ser redigida e finalizada.
E esse tempo foi necessário também justamente para que se pudesse consultar todos os povos da Terra. E era uma ação, então, que demanda um tempinho ali né, dos seus organizadores. E também é um tempo que foi necessário para adequar a escrita dessa carta. E justamente por quê? Pensando as necessidades linguísticas de cada cultura. Então, por isso, além de cada cultura representada na carta, então por isso que demorou tanto para ser redigida. Porém, apesar de ser redigida em 2000, somente em 2005, lá na Holanda, é que foi iniciado um movimento chamado então de Carta da Terra em Ação, né? E esse movimento ele teve a participação então de 22 pessoas, né? Que se tornaram os conselheiros e são de 18 países e eles lutavam então para quê? Para que esse documento, né, a Carta da Terra, não fosse um documento só engavetado, que ficasse lá na gaveta, mas que ele realmente fosse colocado em ação, né, e que fosse utilizado como um referencial ali para todas as pessoas do mundo, né, que fosse utilizado pelas pessoas no dia a dia, nas práticas do dia a dia, nas mais diversas atividades, e para além disso, também pelo governo e pela iniciativa privada, para pensar as questões ambientais, né. Então, a gente pode dizer que o objetivo da carta, né, era propor o quê? Uma mudança de hábitos que fortalecesse a busca para um futuro melhor e mais sustentável, né, para todas as pessoas. E a partir de uma perspectiva, e sempre, né, pensando a partir de uma perspectiva ética e pensando também no enfrentamento dos desafios ambientais globais, né, inclusive esses desafios que nós estamos enfrentando hoje aí. Então, com isso, ela vai apresentar ali algumas temáticas, né, dentro, quando a gente vai ler esse documento, ele apresenta ali algumas temáticas, né, então ela fala sobre direitos humanos, ela fala sobre diversidade, democracia, desenvolvimento econômico sustentável, ela vai falar sobre a erradicação da pobreza, e ela traz também até a paz mundial, né, ela vai falar sobre a questão da paz. Então, sempre de uma forma ética e considerando, então, que o desenvolvimento humano sustentável e a paz, né, eles são interdependentes, ou seja, um necessita do outro para coexistirem. E essas temáticas, né, então, apresentadas na carta, elas vêm a partir de 16 princípios éticos, então, e que são divididos ali em 4 eixos específicos. E que eixos que são esses? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Esses eixos são o respeito e cuidado pela comunidade da vida, a integridade ecológica, justiça social e econômica e democracia, não violência e paz. Então são esses 4 tópicos, né, esses 4 eixos que vão mediar ali os 16 princípios que serão desenvolvidos, trabalhados ali na carta. Então, dando continuidade, a gente pensando ali o primeiro princípio, né, que é respeito e cuidado pela comunidade da vida. Então, a Carta da Terra enfatiza, então, né, nesse eixo, a importância de respeitar e cuidar de toda a comunidade de seres vivos do planeta, ou seja, então ela vai para além só das questões humanas, né? Mas então a gente pensar também os animais, a gente também pensar a nossa flora e fauna, né? Então, tanto os animais quanto as plantas também, o nosso ecossistema. Então, ela reconhece a interdependência fundamental entre os seres, ou seja, né, que um depende do outro para coexistirem, então, entre humanos e a natureza, e a necessidade de proteger e preservar a diversidade da vida, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Quando a gente fala de preservação, a gente está falando de todas as espécies, né? De toda a vida, toda e qualquer vida, ela é importante para o ecossistema. Mesmo o mínimo lá, mosquitinho que a gente tem na natureza, que é irritante para nós muitas vezes, ele é importante para o ecossistema, ele existe ali por alguma necessidade, né? Ele tem ali um papel no ciclo da vida. Então, esse princípio se baseia no entendimento de que todos os seres vivos merecem respeito e têm um papel essencial a desempenhar no ecossistema global, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, cuidar da comunidade da vida significa garantir sua saúde e equilíbrio, reconhecendo o nosso lugar como parte integrante dessa teia da vida. E isso é muito importante nós pensarmos, né? Qual que é a relação que nós temos com todo esse processo da vida? Então, onde que nós nos encaixamos nesse ciclo da vida? E também para garantir essa saúde e equilíbrio. E quando nós falamos de saúde e equilíbrio, nós estamos falando das nossas ações que vão influenciar nessa perspectiva da natureza, né? De cuidado da natureza ou não cuidado, né? Então, por isso o respeito.
E o respeito também, isso vai estar atrelado não só às questões ambientais do ecossistema, mas também nas nossas relações de vida enquanto humanos, né? Então, nós lidarmos com a diversidade, com a multiplicidade de gêneros, etnias, práticas, né, socioculturais, isso também está alinhado ali às questões da Carta da Terra. Seguindo, integridade ecológica. Então, dentro da integridade ecológica, a gente vai pensar o quê? Então, ela é um dos pilares fundamentais que a Carta da Terra apresenta ali para a gente. E esse princípio enfatiza o quê? A necessidade de conservar e restaurar a saúde dos sistemas naturais do planeta, garantindo sua capacidade de sustentar a vida. E quando nós falamos, né, sobre essa questão da integridade ecológica, a gente vai pensar principalmente sobre, por exemplo, o desmatamento, a gente vai falar sobre a. Esqueci a palavra agora. é, do cuidado, por exemplo, de córregos, lagos. E por que isso é importante? Quando nós temos, por exemplo, desmatamento, e algo que é muito frequente hoje no Brasil, isso faz com que a água, né, que anteriormente seria ali absorvida pelas plantas, né, e não encheria tantos rios e lagos, né, transborde muitas vezes, porque não tem mais plantas ali, né? Então ela não vai fazer esse papel de filtragem e acaba acontecendo o quê? Essas enchentes. Então, muitas vezes, as desgraças do campo da natureza aí que nós temos, né? Esses problemas ambientais que nós estamos tendo é justamente pela não preservação, né? E pela não restauração e não conservação da nossa mata ciliar, de florestas amazônicas, então a gente não cuida desses espaços, né, naturais, e nós destruímos e consumimos muito eles, né? E isso vão trazer ali outros prejuízos depois para nós mesmos, né? Então por isso é importante essa questão da integridade ecológica. Então, além disso, proteger a integridade dos ecossistemas significa manter a biodiversidade, os ciclos naturais e a resiliência dos ambientes, de modo a preservar o equilíbrio do planeta e a qualidade de vida para todas as espécies, né? E proteger a integridade dos ecossistemas, né, e manter essa biodiversidade é eu permitir que nós tenhamos então essa diversidade de vidas. E isso está muito relacionado também não só a questões das plantas, né, mas também as questões animais. O quanto muitas vezes nós caçamos, né, nós não, né? Nós vamos ter lá as pessoas que vão para alguns espaços, para alguns lugares, né, e vão caçar. E essa caça, e muitas vezes essa caça ilegal, ela vai trazer grandes prejuízos e um impacto muito grande para os ecossistemas, né? A gente pode falar não só de animais terrestres, mas também de animais aquáticos. Por isso nós temos regiões aí ribeirinhas, regiões do Brasil, no qual em determinadas épocas do ano, por exemplo, alguns peixes eles são proibidos de você pescar, justamente para não trazer um impacto negativo ali para o ecossistema, né? Porque isso pode impactar em toda aquela vida aquática ali, tá? Não só naquele local, mas também de outras espécies, né, de outros locais que estão alinhadas, estão ali ligadas também aos peixes daquele espaço. Seguindo, justiça social e econômica. Então, nosso terceiro eixo aí da Carta da Terra. Então, a Carta da Terra enfatiza a busca por uma sociedade que seja o quê? Mais justa, com equidade social e desenvolvimento econômico sustentável. Isso envolve a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade de oportunidades e a construção de uma economia global mais equitativa, ou seja, que seja mais próxima uma da outra. Tudo que nós temos hoje, né? E é interessante a gente pensar que enquanto nós temos pessoas que têm milhões, né, e bilhões, trilhões de reais lá, nós temos pessoas que não têm nada. Né? Nós temos pessoas que passam fome. E isso, né, faz com que a gente reflita um pouquinho também sobre o que nós valorizamos na nossa sociedade. Isso faz nós refletirmos um pouquinho, né, quando nós falamos de justiça social e econômica, faz com que a gente reflita um pouquinho sobre a questão do consumo exacerbado também. Será que há realmente necessidade desse consumo?
E nós pensarmos também nas relações de trabalho, né, que sejam equitativas tanto para o empregador quanto para o empregado, né, que ambos tenham ali seus benefícios garantidos, né, porque o que acontece muitas vezes é uma exploração do trabalho em diversas situações, mas não estou aqui só para fazer essa crítica, não, mas é pensar também em como nós fazemos uma distribuição de renda mais importante, não, mais equitativa, de forma que a gente garanta o mínimo de subsistência, né, para as pessoas, que é alimentação, moradia, saúde, educação e segurança. Então, são pontos básicos que a nossa justiça social e econômica deve garantir, que as nossas práticas, nossas ações voltadas para as questões ali de subsistência sejam garantidas para esses sujeitos. E o que hoje, né, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, porque é a partir daqui que nós estamos falando, muitas vezes são falhas. Então, nós temos ainda pessoas que não têm segurança, pessoas que estão em situações de vulnerabilidade socioeconômica, nós temos pessoas que não têm, também estão em situações de vulnerabilidade ali, educacional, saúde, então nem se fala, né? Principalmente nesse momento da dengue, a gente, não só no período da pandemia do coronavírus, mas nesse momento em que a dengue também assolou aí a nossa região, a gente observa o quanto nós temos ali ainda questões falhas nas políticas públicas direcionadas à saúde e também para a educação, né? Que também nós temos políticas públicas muito falhas ou ainda incipientes ali, que precisam ser muito mais ajustadas, trabalhadas, para que a gente consiga realmente alcançar ali toda a população. Mas seguindo então, esse princípio reconhece que o bem-estar de todos os seres humanos está intrinsecamente ligado ao quê? À saúde dos sistemas naturais. Então, quando eu cuido da terra, quando eu cuido do nosso ecossistema, em contrapartida, ele também vai trazer possibilidades de melhor ampliação dessa justiça social e também dessas questões econômicas. Então, portanto, é essencial encontrar um equilíbrio entre as necessidades sociais, econômicas e ambientais. E aqui a gente vai falar principalmente sobre a questão do consumo. Então, o que nós consumimos? Precisamos consumir tudo isso? E porque quanto mais nós consumimos, mais nós exploramos, né, o meio ambiente e o ecossistema. E essa exploração exacerbada e desnecessária faz com que nós tenhamos vários prejuízos aí ambientais. Então, de modo a garantir uma melhor qualidade de vida para todos, né? Quando nós falamos todos, não só para nós, mas também para a fauna e para a flora. Tá? Seguindo, o nosso quarto ponto aí, democracia, não violência e paz. A Carta da Terra, então, defende a promoção de uma cultura de paz, governança participativa e resolução não violenta de conflitos. Tudo que nós temos hoje no mundo, né? E principalmente voltados aí para as ações dos Estados Unidos, a gente pode ver que sempre que eles querem alguma coisa, tanto a exploração de mão de obra, exploração do petróleo, exploração das riquezas naturais, eles se apropriam do espaço, né, vão lá, se apropriam do espaço do país, acabam ali explorando de uma forma muito irresponsável, e quando esse país não aceita, ele entra com uma guerra. Né? Então a gente vê lá, os Estados Unidos encabeçou diversas guerras, encabeça diversas guerras aí no globo terrestre como um todo. Então a gente tem que ter um olhar em relação a isso também. Mas não só essas questões, né? A gente vai falar de guerras entre países, mas também muitas vezes, né? Dentro do próprio país, nós vamos ter ali também alguns movimentos, alguns burburinhos, e que vão refletir um pouquinho sobre essa questão principalmente de consumo, né? Ou também por questões políticas, como nós vemos aí no Brasil de uma forma muito intensa, né? Então, é pensar que tudo isso vai impactar nas questões ambientais de alguma forma, né? Seja pela exploração, seja pela produção, né, de lixo exacerbada, seja ali pela próprio sistema, né, da cadeia produtiva que as coisas possuem ali num campo industrial, né, de produção. Então, isso vai ser influenciado de uma forma muito significativa quando nós temos esses movimentos, né, de violência e também muitas vezes não democráticos, né?
Então, seguindo ali, ela reconhece a interdependência global e a necessidade de trabalhar em conjunto para construir sociedades mais justas e pacíficas, né? Então, nós precisamos construir sociedades pacíficas. Esse é um grande exercício aí do mundo como um todo, né? Desde da Primeira Guerra Mundial, que já fez um estrago tremendo, né? E até hoje nós não aprendemos ainda, né? Mas seguindo, esse princípio enfatiza, então, o que? A importância da democracia com a participação ativa dos cidadãos nas decisões que afetam suas vidas. E aqui nós temos que fazer uma pausa para pensar o quanto nós também somos responsáveis, enquanto cidadãos, das políticas públicas que são desenvolvidas ou que não são desenvolvidas. Primeiro, porque nós também podemos propor ali para os nossos deputados, senadores, tanto estaduais quanto federais, ideias, sugestões de como alcançar ou como desenvolver as necessidades que a nossa sociedade tem. Então, se nós temos lá problemas com as questões ambientais, né? Então, que seja da minha rua lá, por exemplo, a falta de um esgoto ou a falta de saneamento básico. Então, como que eu consigo propor isso também enquanto cidadão, ali para os vereadores da minha cidade ou para deputados, para que aquele problema seja resolvido? Então, nós temos que ter uma participação ativa. Para isso que existem os fóruns, para isso que existem os plebiscitos, para isso que existem, né, as reuniões públicas, né, por exemplo, dos vereadores na Câmara dos Vereadores ou na Câmara dos Deputados, que a população pode participar também ali para solicitar dos seus governantes, né, uma posição, para solicitar dos governantes ali uma responsabilização de coisas que são ali do nosso dia a dia, das necessidades que a população tem. Mas nós fazemos isso de fato? Nós buscamos? Não, muitas vezes não, e na maioria das vezes não, né? Por isso que vários problemas que nós temos no campo político também está relacionado à nossa omissão, né? E nós temos que olhar para isso com um olhar de estranhamento e começar a buscar práticas que realmente vão cutucar ali, né, o governo como um todo, na busca de políticas públicas que sejam efetivas para as necessidades que nós temos. Mas nós temos que nos colocar, né, enquanto ali sujeitos dessa ação. Seguindo, também incentiva o desenvolvimento de uma cultura de não violência e a resolução de disputas de forma pacífica, visando o que? A harmonia entre os povos, né? Isso nós precisamos também. Então, não é Estado brigar com o Estado só porque votou em outro político que ele não gosta, que vai se resolver, né? Pelo contrário, a gente cria mais relações étnicas violentas, produzimos ali vários crimes, né, de xenofobia, e por aí vai, né? Então, outros problemas ali, e muitas vezes que dá brigas, né, feias, como nós já vimos aí no Brasil, em diversas situações. E a gente pode dizer, então, que essa responsabilidade, a partir, né, desses 4 pontos aí, desses 4 eixos, eles são uma responsabilidade que é universal. Claro que a todo momento eu estou trazendo para a gente pensar discussões aqui pautadas muito mais no nosso país, mas vamos lembrar que a Carta da Terra ela é internacional, então são diversos países signatários, né, ela para o globo terrestre como um todo. Então, a Carta da Terra estabelece ali, então, como princípio de responsabilidade universal, ou seja, todos os países, todos os povos são responsáveis para que ela se cumpra de fato, né? Então, reconhecendo que todos os seres humanos, governos, empresas e organizações têm o dever de proteger e restaurar o meio ambiente. Então, não é uma ação só de um país ou só de uma instituição, por exemplo, só das questões públicas, né, de instituições públicas. Não, é de todos os povos, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Ou seja, todos temos a responsabilidade. Então, quando nós falamos da Carta da Terra, ela é uma responsabilidade universal, tá? Então, esse princípio enfatiza que cada indivíduo e instituição deve assumir a sua parte na construção de um futuro sustentável. E aqui eu paro e pergunto para vocês, né? Então, o que nós estamos fazendo para esse futuro sustentável? O que nós estamos fazendo ali no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, para que cumprir essa responsabilidade, então, dessa sustentabilidade? Então, por meio de ações concretas em prol da comunidade global e do nosso planeta.
Então, será que, por exemplo, nós fazemos coleta seletiva, né? Existe coleta seletiva aí na sua cidade, na nossa cidade? Se existe, nós estamos fazendo. Se não existe, por que não existe? E por que que nós ainda não fazemos nada para que ela realmente, de fato, exista e funcione? É uma coisinha mínima, mas que traz grande repercussão aí para a natureza, né? Sem falar das questões de novos focos de trabalho, que dá para dizer para vocês, Bragança, né? Bragança, nós temos ali um coletivo, né? Então, é um grupo de pessoas que se juntam para tratar, para tratar ali do lixo reciclável. E isso gera para a cidade um retorno econômico muito grande, porque além de, né, tratar um problema da cidade, que é a coleta seletiva, nós vamos ter também ali o surgimento de vários postos de trabalho e que vão repercutir não só na vida dessas pessoas que vão fazer essa separação da coleta seletiva, mas também aqueles que vão trabalhar com a matéria que foi retirada dali. Então, por exemplo, o vidro. Então, para onde vai ser mandado esse vidro? As empresas que vão reutilizar, que vão ali fazer ou questões artesanais, ou mesmo utilizá-lo para outros produtos, produção de outros produtos. A mesma coisa as garrafas, né? Então, garrafa PET. O que é feito com essa garrafa PET? Antes ela ia para o lixão, agora ela não vai mais para o lixão, agora ela vai ser reciclada. Então, vai trabalhar com diversos outros ali setores e cadeias, né, de organização que vão reutilizar esses materiais, que vão trabalhá-los ali da forma mais sustentável possível. Então, aqui em Bragança, nós temos isso hoje. Na sua cidade tem? Né? Você conhece ou não conhece isso que pode, né, ter ali em alguns espaços. Não só voltado, por exemplo, à questão do lixo reciclável, né, mas de diversos outros fatores também, né, de coisas também. Inclusive, por exemplo, reciclagem de óleo, reciclagem de águas que são utilizadas na indústria e por aí vai. Né? Então, existem diversas frentes de atuação para buscar e atuar dentro de uma questão sustentável aí. E para nós pensarmos um pouquinho a implementação da Carta da Terra, a gente pode pensar a partir de três perspectivas que eu vou tratar aqui com vocês. Primeiro, né, é a adoção global. Então, a Carta da Terra passou por um amplo processo de consulta pública e foi adotada por diversas organizações internacionais, governos e sociedade civil em todo o mundo. Ou seja, né, a partir das discussões, principalmente lá desde a Holanda, né, a gente vai ter ali diversas instituições públicas e privadas, empresas de uma forma geral, que vão se aproximar dessas questões da sustentabilidade, dessas questões ambientais, buscando então uma renovação ou uma nova forma, né, de propor ali uma educação ambiental. Então a gente vai ter cada um se responsabilizando, né, por essas questões ambientais. Por isso uma adoção global, tá? Para além disso, a integração nos sistemas. E isso aqui é onde nós entramos enquanto educadores, né? Então, o princípio da Carta da Terra vem sendo incorporado em políticas públicas, práticas empresariais e currículos educacionais. Então, por isso que eu falo que nós estamos ligados, atrelados à questão da integração dos sistemas. Nós temos que trazer, então, essa integração entre as questões públicas, né, as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo, as empresas de uma forma como um todo e também a educação. Então, como que nós vamos agir ali de uma forma coletiva a partir dessas três instâncias? E principalmente as políticas públicas, que como nós falamos agora há pouco, né, têm que estar pautadas também no quê? Naquilo que os cidadãos estão propondo como necessidade. Então, você vê que uma coisa ela está totalmente articulada, imbricada à outra. E quando nós atuamos dentro dessas questões, né, então, de políticas públicas, práticas empresariais e currículos educacionais, então, de uma educação ambiental, nós vamos trazer gradativamente o quê? Nós vamos transformar os sistemas sociais e econômicos. E trazendo uma transformação para os sistemas sociais e econômicos, nós temos ali uma melhor qualidade de vida, que é um dos focos da Carta da Terra. E por último, aí nós temos o quê? Ação individual e comunitária. Então, nós não podemos esquecer, lá desde o Cortella na ética, a gente já estava discutindo sobre isso, que nós temos uma responsabilidade que é individual e para pensar esse coletivo, né?
Então, cidadãos e a comunidade ao redor do globo vêm desenvolvendo iniciativas concretas para implementar os valores da Carta da Terra em seu dia a dia. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu vou fazer para atuar, né, nesse coletivo, mas também pensar enquanto comunidade, enquanto ação comunitária. Então, o meu bairro, o que é a minha escola, o meu ambiente de trabalho, a empresa onde eu atuo, né, está fazendo para as questões, então, ambientais, para as questões de sustentabilidade. O que nós estamos fazendo para implementar ali esses valores éticos que a Carta da Terra propõe? Então, como nós estamos fazendo isso? Será que eu estou cuidando do meu lixo, né, lá no meu trabalho, na minha casa? Será que eu estou propondo ali, cuidando, né, de todo um ecossistema? Será que eu estou fazendo ali cuidando dos jardins, cuidando das árvores, cuidando ali de horta, cuidando ali da mata nativa da minha região? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha rua, né, uma rua sem saída, no final da rua nós temos ali um bosquezinho, né? Então nós temos um pequeno bosque, nós temos ali uma pracinha, e é um lugar comum, né? Todos nós utilizamos. E que também coletivamente, né, nós temos ali a cada período de tempo, nós investimos, aqui tem uma pessoa que fica responsável por coletar o dinheiro, e a gente, todo mundo disponibiliza uma quantia para que seja feito ali a grama seja cortada, a árvore seja podada, seja cuidado daquele espaço que é comum, que é para nós. Aí você fala assim: ah, Wesley, mas não é da iniciativa pública, ela não tem que fazer? Então, até poderia, né? Na verdade é, só que não acontece. Então, para que tenha um melhor cuidado, que é para o nosso uso mesmo, principalmente das nossas crianças aqui da rua que utilizam aquele espaço, isso é feito. E isso é muito bom, porque também é uma ação e uma responsabilização nossa. Assim como também nós temos diversas brigas, muitas vezes, em relação ao lixo comunitário. Nós temos lá um espaço no qual é jogado o lixo comunitário, 3 vezes por semana passa o caminhão de coleta, e muitas vezes também nós temos pessoas que não se enquadram dentro do perfil e de padrão de comportamento esperado, né? Que é colocar o lixo na sacolinha, bonitinho, não deixar tudo espalhado, não colocar de qualquer forma, até mesmo porque para pensar na questão de qualidade de vida do outro. Um exemplo dentro disso, né? Algum tempo atrás, uma pessoa colocou vidro lá na lixeira, um senhor não viu, o vidro caiu na perna, rasgou a perna do senhorzinho, teve que até levar ponto e chamar SAMU. Então, a responsabilidade de um causa prejuízo para outro. Então, quando nós falamos de qualidade de vida, de cuidado, né, tá aliado a isso. Não são só algumas questões das ações práticas ali, voltadas especificamente para aquilo, ou seja, para o cuidado do lixo, mas também aquilo que vai refletir na vida de outra pessoa, tá? Então, essa ação individual e coletiva, ela é um ponto crucial quando nós pensamos ali as questões ambientais, a partir de uma perspectiva ética, né? Então, para a gente finalizar aí a nossa discussão de hoje, a gente vai fechar com o quê? Pensando qual que é a importância da Carta da Terra, né? Então, a Carta da Terra ela se destaca como um documento que é fundamental para promover o que é a sustentabilidade global e a construção de um futuro próspero e equitativo para toda a humanidade. Afinal, nós temos apenas uma Terra, né? Um planeta Terra. Então temos que cuidar muito bem dele. Seus princípios inspiradores fornecem uma visão holística, ou seja, né, uma vista de cima, uma vista de como um todo, e integrada de como podemos cuidar do nosso planeta e de todos os seres vivos que nele habitam. Então, cuidando de todos. Então, ao estabelecer diretrizes para a proteção da integridade ecológica, a promoção da justiça social e econômica e a construção de uma cultura de paz e governança participativa. Nesse quesito, então, a Carta Terra ela surge como o quê? Como um guia essencial para orientar indivíduos, organizações e governos em seus esforços de transformação social e ambiental. Então, está aí a importância da Carta da Terra, porque é ela que fomenta, então, essa perspectiva. Tá joia? Então, minha gente, hoje nós fechamos por aqui as nossas discussões, né? Vou deixar aí para vocês uma atividade, então, para vocês darem uma lidinha lá na Carta da Terra, né? Vou deixar aí para vocês a Carta da Terra. Busca lá um pouquinho no Google também,
né, a Carta da Terra para crianças, porque a Carta da Terra é um documento que foi feito de uma forma geral, mas pensando nas questões políticas públicas para a educação, foi feita também a Carta da Terra para crianças, né? Inclusive no Senado nós temos um material que foi elaborado recentemente, né, há pouco tempo. Então, procura lá a Carta da Terra para Crianças. E a nossa atividade de hoje é justamente nós pensarmos uma atividade, uma ação voltada para as questões ambientais a partir da Carta da Terra. Então, você pode escolher ali, então, qual ano escolar e qual componente curricular que você quer desenvolver essa atividade. E que atividade você vai fazer? Olha lá quais são os princípios, né? Nós temos 16 princípios, então olha lá os princípios da Carta da Terra e vê o que mais se enquadra de algo que te chama atenção e que você pensa que seria uma prática interessante. Mas lembrando que é uma prática para sair do papel, é uma prática, uma atividade, literalmente, que traga uma ação do sujeito e para pensar não só o indivíduo, mas como a coletividade. É joia? Então, nós finalizamos por aqui hoje. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.